E aí, galerinha do primeiro, bom dia, beleza? Vamos dar sequência à nossa aula aí, tá bom? Hoje eu preparei para vocês um pedaço da aula, não vai dar para dar essa aula toda, tá bom? Um dia só, que é bastante coisa, tá? Mas um pedaço da aula envolvendo o quê? Índice de refração da luz, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com as aulas 11 e 12, setor B, página 189, tá bom? Onde fala para vocês sobre índice de refração. Eu vou dividir essa aula em dois blocos, tá? Um eu vou falar de índice de refração e no outro vai ser um bloco maior, tá? O outro vai ser um bloco bem extenso, onde vai falar de ângulo de refração, ângulo de reflexão. Aí essa parte é um pouco maior, porque entra a parte de seno. Às vezes dá o cosseno para você achar o seno. Tem que lembrar aquelas relações trigonométricas, tá bom? Então vai ter uma aula mais trabalhosa um pouquinho, tá? Então essa primeira aula aqui é mais simples, mais básica, mais uma teoria, uma definição, tá bom? Aí na outra aula, sim, o bicho pega, vem a parte de cálculo envolvendo essa parte de índice de refração, misturando com o seno do ângulo dado, tudo bem? Vamos lá, primeiro passo então, ó. Aulas 11 e 12, setor B, página 189. O título da aula é esse, ó. O fenômeno da refração e as leis da refração, tá bom? Primeiro passo, gente, o que é refração? A aula fala de refração. Reflexão é algo fácil, a gente vê no dia a dia, né? Refletir é algo muito fácil. Reflexo é o quê? Algo que bate, faz o quê? Volta. Quando bate e volta, tem um reflexo, certo? Então, reflexão é isso, quando a luz bate e volta. Aí ela pode bater e voltar de duas maneiras. Se ela bater e voltar com o mesmo ângulo, a gente fala que é uma reflexão apenas. Agora, se ela bater e voltar com um ângulo qualquer, aí é uma reflexão difusa. Acrescente esse nome a ele. Qual a diferença? Só para a gente retomar essa parte. Reflexão regular, reflexão comum, certo? Ou só reflexão, é como se fosse espelho plano. Você vê a imagem exatamente como ela é. Por quê? O ângulo bate e faz o quê? Volta. Tá? Então o raio de luz vem, vamos supor, que fosse um espelho. O raio de luz bate aqui e volta com o mesmo ângulo. Por isso que você vê a imagem exatamente como ela é. Mesma altura, mesmo tamanho, tá bom? Mesmo se for deformada, você vê deformada. Se ela for lisa, você vê lisa. Você vai ver a imagem exatamente como ela é. Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, você vê a imagem exatamente como ela é. Tá bom? Porque o ângulo bate e faz o quê? Volta. Esse raio de luz, ele bate e volta com esse mesmo ângulo interno. Isso é importante para vocês lembrarem, tá? Mas a gente já viu também em aulas anteriores, só para dar uma recapitulada. Tá bom? E a reflexão difusa? Difusa quando bate e vai para qualquer ângulo. Então, quer dizer, ela bate com um ângulo de 30 e sai com um ângulo de 50, 60, 20, nunca volta com o mesmo. Então, a imagem nesse caso, você não vê a imagem exatamente como ela é. Você vê a imagem distorcida ou uma imagem espalhada, tá bom? Ela espalha essa imagem em todas as direções. Então, essa é a ideia. Essa é a diferença entre um e outro, tá bom? Mas na aula de hoje, a gente vai falar de refração. Quando a gente fala de refração, acaba entrando em reflexão também, que geralmente quando há refração, também há reflexão. Vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, o que significa, gente? Vamos lá. O que é refração, então? Refração é quando a luz passa de um meio para o outro. Então, vamos supor que a luz está no ar, tem um raio de luz no ar, e ele passou para a água. Parece estranho, mas quando você olha dentro de uma piscina, é isso que acontece. O raio, você só enxerga a piscina, lá no fundo da piscina, ou a água da piscina, porque ela reflete a luz do sol, lembra? Nós só enxergamos duas situações. Ou o objeto tem luz própria, ou ele reflete. Então, precisamos de luz para poder enxergar. Tudo bem? Então, o que acontece? A água está bem limpinha, eu estou enxergando o fundo da piscina. Que fenômeno é esse? É refração. Concordam que a luz solar, o raio de luz, passou pelo vácuo, pelo nada, passou pelo ar e chegou na superfície da água e entrou na água para você ver o fundo da água. E quando essa luz passa do ar para a água, acontece esse fenômeno chamado de refração da luz. Então, refração da luz é a passagem da luz de um meio para o outro. Quando a luz passa de um meio para o outro, certo? Tudo bem? Então, sei lá, você está olhando, vamos pensar assim, você está olhando um peixe dentro de um aquário. O raio de luz passa do ar para o vidro, do vidro para a água. Há algumas refrações aí, por exemplo, certo? E toda vez que há uma refração, há um desvio da luz.
tá bom? Nessa aula, nessa primeira parte, eu vou entender como é que calcula a velocidade e na outra aula calcular esse ângulo de desvio, que é um pouco mais de trabalho. Mas a princípio, quero que você entenda, eu quero orientar para vocês, o que é refração? É a passagem da luz de um meio A para o meio B, certo? É a passagem da luz de um meio para o outro. Água e ar e vidro, ar e acrílico, qualquer elemento que a luz passar, que você consiga enxergar por esse meio, tá bom? Há um fenômeno da refração, esse desvio, certo? Vamos lá. E como é que a gente calcula essa refração? Essa refração é medida por um índice de refração. Esse índice de refração é representado pela letra N. Letra N aqui, ó, a formulinha aqui, ó. Então esse N significa pra gente índice de refração. Como eu calculo esse índice de refração? Basta dividir esses dois valores, C por V. Quem é C e quem é V? C é a velocidade da luz no vácuo. É a luz no vácuo. A maior velocidade do universo é a velocidade da luz no vácuo. Ela tem 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Só para vocês terem ideia, isso aqui equivale a 3,10 à quinta quilômetros por segundo. Seria 300 mil quilômetros por segundo. Seria como vocês fossem, por exemplo, se você pegar, vamos supor, 300 mil quilômetros por segundo. Se você fizer uma viagem de 1.000 quilômetros, certo? Daria para você ir 300 vezes nesse local em 1 segundo. Só por curiosidade, como a luz é rápida, gente. Então imagine só a situação de 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então essa é a maior velocidade do universo. É a velocidade da luz no vácuo. Porque esse C vem de constante. Como é um valor fixo, o valor não vai mudar. Então esse C sempre vai valer 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tudo bem? E o V? O V é a velocidade no meio. Esse valor aqui é a luz no vácuo, certo? Aí no vidro, quanto vale? E na água limpa? E a água um pouco mais suja? E é uma água turva, certo? Um vidro jateado, um vidro ondulado. Aí um prisma. Quanto fica essa velocidade? Então, nós vamos calcular a partir de agora, tá bom? Então, V é a velocidade dessa luz no meio. Aí entende o seguinte, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, a unidade de medida é metros por segundo. Essa velocidade aqui também vamos deixar em metros por segundo, já que eu não posso dividir unidades de medidas diferentes. Não tem como uma em quilômetro e outra em metros. Deixar sempre as duas em metros por segundo, deixar igual, tudo bem? Certo? Então, automaticamente, o índice de refração ele é uma das poucas coisas em física que não tem unidade de medida. Por que não tem unidade de medida? Você vai dividir metros por segundo por metros por segundo, então anula. Certo? Tudo bem? Então, a formulinha é bem simples. Ó. N é igual a C sobre V. Certo? Onde o C é constante, 3 vezes 10 oitava. Então, quer dizer, isso aqui vem dado em exercício, a gente não precisa nem decorar. Vem dado, para o vestibular, para também vem dado. Use a constante da luz valendo tanto, tá bom? Se não quer dizer, em exercício, você vai achar ou N ou V. Só isso. Ou você vai achar o valor de N, que é o índice de refração, ou ele vai te dar a velocidade para achar o índice, ou o índice para achar a velocidade. Quer dizer, fica bem simples o exercício, bem fácil. Só prestar atenção na resolução, tudo bem? Não vai errar as passagens, quem divide, quem multiplica. Toma cuidado com a parte matemática, tá bom? Porque a formulinha é bem simples, são 2 itens só, muito fácil mesmo, tá bom, gente? Ou você acha o N, ou você acha o V, tudo bem? Metros por segundo os dois, certo? E esse aqui não tem unidade de medida, ok? Tá? Outra coisa importante, o C é a constante da luz no vácuo, vou ver para vocês, a maior velocidade do universo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. No ar, gente, é 2,99. 2,99, 2,98 na densidade do ar, se está o dia mais quente ou mais frio. Então, admitimos que no vácuo e no ar tem a mesma velocidade. Então, não se assuste em pegar exercício assim, use a velocidade do ar como 3/10 oitava. Fala, mas professor, isso é só no vácuo? Não. O ar é tão perto, o ar é tão límpido, certo? Então, que a velocidade fica bem próximo, a gente utiliza no mesmo patamar os dois, tá bom? Utilize para o vácuo e para o ar, certo? Esse mesmo valor aqui, ó, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É bom saber, gente, claro, né?
É bom decorar, grifar, tudo, mas vem em exercício, tá? O importante é saber que você vai achar ou N ou V. Ou vai achar o índice de refração ou a velocidade da luz no meio, certo? Tudo bem até aí? Tempinho pra vocês copiarem aqui, 1 minutinho só, que é pouquíssima coisa, tá? Pra gente poder continuar aí, tá bom? Certo? Copiaram aí? Tranquilo, né? Vou apagar essa parte aqui. Continuando, tá a mesma ideia, tá bom? Vamos lá, nós já vimos então que a formulinha é essa. N é igual a C sobre V, certo? Entenda o seguinte, se esse aqui é uma constante e vale sempre esse aqui, 3 vezes 10 oitava, e é a velocidade mais rápida que existe, certo? Colocando a unidade de medida, né? Essa é a unidade, essa é a velocidade mais rápida que existe, essas aqui vão ser sempre menores, né? Certo? Então, automaticamente, esse meu N no vácuo ou ar é igual a 1. Por que igual a 1? Você vai dividir ele por ele mesmo, né? Certo? Que nesse meio é o valor de C, então é a mesma coisa. Agora, N demais meios, ou seja, o índice de refração no vidro, num acrílico, na água, ela sendo limpa ou não, esse N vai ser sempre maior que 1. Gente, ó, entenda o seguinte, é bem simples a lógica, né? Ó, se o C é o maior valor possível, eu vou dividir um número maior por um número menor. Então ele vai dar sempre maior que 1, tudo bem? Não se preocupem, tá? Desse N dar um valor inteiro, tudo. Ah, tem que dar 2, 3. Muitas vezes dá valor quebrado, muitas vezes dá raiz. Você pode deixar na raiz se não tiver raiz exata. Ele calculou o N e deu raiz de 2. Não precisa tirar não, a 1,42 aproximadamente, não precisa tirar. Você pode deixar o N vale raiz de 2, tá bom? Agora, se for um decimal, dividam, gente. Divida a segunda casa ali para ter um valor bem aproximado, tá? O N deu 2,25, o N deu 3,15, sem problema nenhum, tá bom? Então, ó, voltamos. O N do ar e do vácuo é igual a 1. Os demais meios, esse N, sempre maior que 1, tudo bem? E quem é esse N? O que esse N mede? Quanto maior, o que significa? O N, como a gente fala, é o índice de refração. Ele mede a dificuldade da luz passar. Então, quer dizer, ele mede a dificuldade da luz passar de um meio para o outro. Então, quanto maior for o valor de N, significa que a luz tem mais dificuldade de passar para outro meio, certo? Então, quanto maior for esse valor de N, significa que mais dificuldade a luz tem de passar. Então, por exemplo, se no meio o N vale 1,5 e no outro o N vale 2, naquele que vale 2, a luz tem maior dificuldade de passar. Automaticamente, a gente vai ver depois na próxima aula, que a luz sofre um desvio maior, tem um desvio maior, certo? Então essa é a definição, então tome cuidado quando falamos aí de índice de refração, tá bom? Índice de refração da luz nesse meio, tá? Que é um desvio quando a luz passa de um meio para o outro, tudo bem? Então, ó, N do vácuo do ar igual a 1, os outros meios N maior que 1, e N
não possui unidade de medida. Não possui unidade, certo? De medida. Em física, nós chamamos isso, tá? Quando não tem unidade dimensional, tá bom? Ele não tem unidade de medida, tá bom? Então, tranquilo. Então, N calculou N, deu 2, N igual a 2. N deu 3, N igual a 3, certo? Só não esqueça, gente, para calcular esse valor de N, só tomem cuidado nisso aqui que é muito importante, gente, ó. Esses dois, tem esse aqui, gente, é constante, certo? Mas se por um acaso 3 vezes 10 oitava equivale a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Por que a quinta, lembra? Presta atenção. Geralmente vem no sistema internacional, certo? 3 10 oitava metros por segundo. Mas pode ser no exercício que fala, usa a constante da luz, o valor de C, valendo 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Dá para usar esse? Dá. Sem problema nenhum. E por que 10 a quinta? 1 quilômetro vale quantos metros? Em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Então, 1000 metros eu tenho 3 zeros, certo? Então, por isso aqui é 10 oitava, aqui é 10 a quinta. Como se eu tivesse tirado 3 zeros daqui, tá bom? Por isso ficou 10 a quinta quando passou para quilômetro. Ah, mas beleza, professor. Isso é um exercício, a constante da luz está em quilômetro. Aí, então, sua velocidade também tem que estar em quilômetro, certo? Se em cima tiver, se ele te deu a constante em quilômetro por segundo, a sua velocidade também tem que ser quilômetro por segundo. Ah, se ele deu no sistema internacional, ele falou, use o valor de C, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, você vai usar o V, valendo também em metros por segundo. Não pode ser unidade diferente. Não existe você dividir metros por segundo por quilômetro por hora. Aí você vai bagunçar toda a sua vida, bagunçar todo o exercício. Ah, apareceu uma, está dada em quilômetro e a outra está em metro, o que faz? Ou converte uma ou converte a outra, não tem problema nenhum, tá bom? Porque na hora que você dividir, as unidades vão sumir, desde que elas sejam iguais, certo? Ou metros por segundo com metros por segundo, ou quilômetros por segundo por quilômetro por segundo. Essas unidades sendo iguais, corta as unidades, o N vai ficar sem unidade de medida do mesmo jeito, tá bom? Vai ficar tranquilo o exercício. Então tome cuidado, tá? Na hora de fazer a conta, para achar o valor de N, tá bom? Tome muito cuidado nisso aí, certo? Ou vai deixar o índice de refração aqui, ó, para achar o índice de refração, ou deixa as velocidades, as duas, em metros por segundo ou quilômetro por segundo. Qual que você vai usar, tanto faz, tudo bem? Só tenha em mente isso aqui. A constante da luz, que é a maior velocidade do universo, em metros por segundo, nós escrevemos 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que equivale, que é a mesma coisa, de 3 vezes 10 a quinta quilômetro por segundo. A diferença é que esse primeiro, como é em metro por segundo, está no Sistema Internacional de Medidas e Unidades. E o segundo não. Só unidade menores, tá? Para poder facilitar a parte de cálculo, tudo bem? Só pega essa unidade mais simples, é só isso, tá? Então, ó, anotem esse aqui, tá bom? Certo? Então, N do A do VAR igual a 1, os demais meio maior que 1, tá bom? Só isso aí, tá? Anotem esse aí pra gente ver só uma partezinha que falta. Vamos lá.
Certo? Copiaram aí? Pouquinha coisa, né? Tranquilo? Vou apagar aqui para vocês. Vamos lá. Bora? Vamos lá, ó. Índice relativo. O que é índice relativo? Eu até comentei com vocês isso aí em aulas anteriores, tá? O que é um índice de refração relativo? Tá? Relativo é uma relação entre um e outro. Então, quando pedir para vocês o índice de refração relativo entre dois materiais, você vai fazer isso aqui, ó. O N do A, vírgula B. Aqui, gente, AB pode ser ar e vidro, ar e água. Você lembra? São dois materiais, A e B. São dois materiais diferentes, entendeu? Dois materiais distintos. A luz está passando do A para o B, certo? Tudo bem? Certo? Então, A e B aqui pode ser qualquer substância aí, tá bom? Que nós falamos aí, tá? Então, índice de refração relativa entre A e B. Você vai fazer o quê? Se pedir para vocês o relativo, você vai fazer o N de A dividido pelo N de B. Gente, presta atenção. Ordem do exercício. O que significa a ordem do exercício? Se falar assim, ó, determine um índice de refração relativa entre o ar e a água. Eu vou dividir o N do ar sobre o N da água. Ah, eu quero saber do vidro e da água. Então é o vidro com a água. É na ordem que aparece no exercício. Às vezes é mais cômodo pra gente fazer o maior sobre o menor. É um erro muito comum e acontece direto. Tá errado. E geralmente, se você inverter, vai estar a resposta no exercício, se for alternativo. Aí o cara dançou, o cara fez a prova, fez a atividade, pô, essa eu acertei, olha que fácil. Aí vai corrigir, não é, ao contrário. Tá bom? Então preste atenção. Pediu para vocês, calcule o índice de refração relativo. O que você vai fazer para achar esse refração relativo? Eu vou fazer o N do A, do primeiro e do segundo, do A e do B. Já na ordem que aparece no exercício. Ah, eu quero calcular a refração relativa da água e para o ar. Sem problema nenhum, você vai fazer a água dividido pelo ar. Ah, eu quero saber do ar para o vidro. Então você vai fazer o ar dividido pelo vidro. Certo? Então, exercício desse, você vai pegar os dois índices de refrações que aparecem e vai dividir, só isso. Certo? Na ordem que aparece no exercício. Não é na ordem que convém pra gente, na ordem que aparece no exercício, tá bom? Então, é o primeiro pelo segundo, só isso. Novamente, você vai dividir dois valores que não tem unidade de medida. Então, automaticamente, esse índice de refração relativo a dois meios, no caso A e B aí, também não terá unidade de medida, tá bom? Então, ele também não tem unidade de medida, ele fica só assim. Então, entenderam, gente? Pediu para calcular o índice, N é igual a C sobre V. O C é constante, você vai calcular o valor de N. Ou se pedir a velocidade, eu te dou o N, você vai calcular o V, certo? Tranquilo. Passando para o próximo item. Ah, pediu o relativo entre dois meios. Ah, eu quero o índice de refração relativo entre dois meios. Você vai fazer a divisão na ordem que aparece no exercício. Ah, professor, não deu para dividir. Aqui em cima tem, sei lá, o primeiro deu raiz. Vamos supor, vai, que o A deu raiz de 2, você calculou. E o B era, sei lá, 3. Não tem problema. NA, vírgula B, certo? O A por B. Vai ficar o A pelo B, na ordem que aparece. Vai ficar a raiz de 2 dividido por 3. Sem problema, tá, gente? Sem problema nenhum, tá bom? Tá bem tranquilo, tá? Você mesmo tendo raiz, não tendo raiz, tá bom? Você vai, quando der para dividir, vamos dividir, claro. Mesmo se dando um número quebrado, sem problema nenhum, tem a mesmo número quebrado. Ah, tem 2 decimais. 1,5 dividido por 1,2. Dividam. Dá para dividir, sem problema nenhum. Aqui eu não vou dividir, que vai dar uma raiz, aí não compensa, né? Tem que tirar da raiz isso aqui, fatorar. E não é para fatorar, que aí o 2 é primo. Vai ficar 1,4, 1,42, quer dizer, é ruim de dividir. Aí deixamos em raiz, tá bom? Agora, não sendo na raiz, não estando na raiz, pode ser decimal, pode ser fracionário, bora que bora fazer a divisão, sem problema nenhum. Tudo bem? Cupim, um minutinho, vamos lá.
Vamos lá? Copiaram então aí? Então, gente, ó, dessa primeira parte da aula, eu quero que você entendesse isso. O que é índice de refração, o que é a constante da luz no vácuo, a velocidade da luz no vácuo, a velocidade comum, V, e o índice de refração relativo, tudo bem? Aí, o que fica para essa aula? Leitura, gente, leitura apenas. Exercício eu vou fazer na próxima, tá? Eu quero que vocês façam uma leitura da página 189 e 190 e grifem os pontos importantes. Grifem a ideia de refração, tem um fenômeno da dispersão da luz, lembra? Quando a luz passa por um prisma. Por que o branco reflete todas as cores? Porque o branco é a junção de todas as cores. Se você reduzir a velocidade do branco, quando ele atravessa um prisma ou uma nuvem carregada, certo? Você não vê as cores do arco-íris. Então, quer dizer, o branco é a junção das cores. Então, quando essa velocidade diminui, conseguimos enxergar as outras cores, tá? Quando tem essa dispersão das luzes aí, tá bom? Então, leiam com atenção, nós já discutimos bastante isso em sala de aula, lá no comecinho do ano, sobre a dispersão da luz, a formação das cores do arco-íris, tá? Então, ficou para o restante da aula, para vocês lerem com atenção e grifar os termos mais importantes, tá bom? Páginas 189 e 190, tudo bem? Então, essas duas aí, beleza? Tá bom? Então, gente, ó, essa aula é só. Um abraço para vocês, boa leitura, tá bom? Assista o vídeo com atenção, qualquer coisa volta, dá uma retomada e boa leitura nessas duas páginas. Grifem a parte importante que eu vou depois vou pedir para vocês, né, cobrar de vocês tanto a parte de cálculo quanto a parte teórica, tudo bem? Então, valeu, até mais. Até a próxima, galerinha. Fui!